Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e a nossa meditação no dia de hoje é para aquelas pessoas que vivem atribuladas, correndo de um lado para o outro, cheios de atividades, o que é tão normal para nós no dia de hoje, mas continuamos nutrindo lá no íntimo uma vontade de estar com o Senhor. Uma vontade de ter um tempo com Ele para parar e beber da fonte onde brota toda a força que nos é necessária. Por isso, a casa de Betânia, onde moravam as irmãs Marta e Maria, tem muito a nos ensinar sobre isso. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com seus amigos e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos lá! A palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, o seguinte: Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui uma situação na qual Jesus estava de passagem, porque Betânia era um caminho de passagem para Jesus. Mas a casa de Betânia, onde abrigavam os irmãos Marta, Maria e Lázaro, era um lugar onde Jesus gostava de estar. Era um lugar que lhe oferecia acolhimento e hospitalidade. Jesus mantinha uma sincera e linda amizade com esses irmãos. Provavelmente a casa era de Marta, a irmã mais velha. E Marta, então, não recebe apenas a figura de Jesus. Ela recebe também Jesus e todos os seus discípulos. E é bem possível que nós consigamos imaginar a quantidade de tarefas que ela esteja neste momento disposta a fazer para acolher e receber todas aquelas pessoas. Antes de que nós possamos mergulhar nesta palavra tão maravilhosa que nos inquieta, buscando uma resposta para estes dias atribulados, para esses dias estressantes, cheios de atividades para tantos de nós, antes que nós possamos encontrar lições valiosas neste Evangelho, nós precisamos nos lembrar que Marta e Maria, cada qual possui o seu significado, a sua importância e os seus valores. Não se trata aqui de defender apenas a posição de uma personagem em detrimento da outra, porque nós cairíamos no erro de supervalorizarmos as características de uma e deixarmos de lado também o que é importante nas características da outra irmã. O que eu quero dizer com isso? Que dentro de nós existe uma Marta e dentro de nós existe uma Maria. Nós precisamos buscar dentro de nós e na nossa vida um modo de adequarmos essa dicotomia entre a contemplação e o servir. Contemplação e serviço andam juntos. Mas
nós precisamos tomar cuidado de não cairmos na armadilha de privilegiarmos uma coisa só em detrimento da outra. Afinal de contas, parte de mim é Maria. Eu quero parar e adorar ao Senhor. Quero parar e passar tempo com Ele. Provavelmente todos os vídeos que você escuta falam que você precisa ter tempo de intimidade com Deus. Mas, ao mesmo tempo, parte de nós é Marta. Na medida em que os afazeres do dia a dia, o trabalho, as atividades com a família, nos chamam à ação, exigem de nós uma resposta prática para resolver problemas e para cuidar das coisas da vida. Vivemos continuamente entre a tensão do que é urgente e que requer, portanto, uma resposta imediata daquilo que é importante e que pode esperar um pouco até que nós possamos resolver. E quantas vezes nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra? Na figura de Marta, nós encontramos a hospitalidade, mas também encontramos a preocupação e a distração. Na figura de Maria, nós podemos enxergar a figura da contemplação. E o interessante nesta passagem é que, se nós pararmos para pensar, nós temos aqui uma mulher que deixou tudo para estar aos pés de Jesus. Num tempo em que as mulheres ficavam nos bastidores, num tempo em que as mulheres não podiam ser alunas, num tempo em que apenas os homens podiam escutar os grandes sábios e os grandes mestres. Na verdade, não havia lugar para Maria nesta sala, mas o Mestre, como sempre, acolhia igualmente todos aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo. Havia sempre, nas palavras de Jesus e nos seus ensinamentos, um lugar para que uma mulher estivesse ali aos seus pés. E ele igualmente a acolhia e estava disposto a ensiná-la. Então Maria está docilmente aos pés de Jesus. A princípio nós podemos imaginar que Maria é preguiçosa, afinal de contas havia tanto para ser feito. Mas Maria nutria dentro dela este sentimento de urgência de ouvir o Senhor. Urgência de ser cheia da palavra de Deus. Essa urgência de manter com Jesus um relacionamento pessoal, um relacionamento de proximidade. Afinal de contas, abrir a casa para Jesus não significa abrir o coração para Ele, não é verdade? Infelizmente, quantos daqueles que se dizem cristãos, e muitas vezes também nós, lá no passado, antes de nós termos o nosso encontro definitivo e importante com Cristo, nós não vivemos muitas vezes vivendo uma religião na qual nós estávamos presentes, talvez fazendo muitas coisas, praticando a nossa fé, mas faltava aquele tempo em que nós estivéssemos de verdade num relacionamento com Jesus, abrindo as portas do nosso coração e nos tornando cristãos de verdade. Não é preciso muito esforço para percebermos que nós estamos diante de duas mulheres muito diferentes. E nós podemos enxergar aqui na figura de Marta tudo aquilo que o mundo nos atrai. O mundo quer aplausos, o mundo quer desempenho, o mundo quer resultados, enquanto nós encontramos na figura de Maria aquela porção de nós que anseia pela satisfação de encontrar intimidade com Deus. Podemos cair facilmente na cilada do desempenho, buscando nas atividades e até mesmo nas coisas que nós fazemos para Deus, na verdade, uma busca desenfreada de procurar fazer com que Deus olhe para nós e encontre valor em nós. Desesperados muitas vezes para obtermos amor, para obtermos aquele sentimento de valor, nós corremos o risco de fazer cada vez mais, buscando não só o reconhecimento das pessoas, mas o reconhecimento do próprio Deus. E Marta nutria uma grande intimidade com Jesus. Tanto é verdade que ela pede ao mestre que repreenda a sua irmã, para que então diga à sua irmã que ela deveria estar mais atenta aos deveres da casa e ajudar Marta. E ela assim o faz porque entre eles havia intimidade, havia amor e havia confiança, mas também
porque Marta quer chamar a atenção do mestre, dizer a ele, mostrar a ele o quanto ela está se esforçando para agradá-lo, para recebê-lo e também para receber o seu amor. E Jesus vai responder para Marta usando o seu nome por 2 vezes seguida, dizendo: Marta, Marta. Assim, Jesus chama a atenção de Marta, buscando que ela encontre atenção nas suas palavras, porque logo em seguida Jesus vai trazer um grande ensinamento, mas também um modo de amor e de intimidade. Jesus vai dizer para Marta que Maria escolheu a boa parte. Mas então a resposta que Jesus dará a Marta vai nos elucidar toda a questão desta passagem. Primeiramente, Jesus vai chamar Marta pelo seu nome por 2 vezes, dizendo: Marta, Marta. Ao mesmo tempo em que encontramos aqui Jesus dizendo a ela que ele está logo em seguida dando a ela um ensinamento muito importante, há carinho nas palavras do mestre. Há intimidade, a intimidade que havia entre eles, e dizendo: preste atenção, Marta. Você está distraída, preocupada com tantas coisas, mas apenas uma coisa é a mais importante de todas, que é estar em comunhão comigo. Porque Jesus sabia que nós poderíamos cair na fácil armadilha de fazermos tantas coisas por Ele, de cuidarmos da nossa família, de sermos zelosos nas coisas de Deus, mas nos esquecemos de que apenas o que importa de verdade é estarmos na intimidade com Ele. Obviamente, as ações, elas são resultado da contemplação. Quando nós nos lembramos que em primeiro lugar é a nossa intimidade com Deus, em primeiro lugar é o tempo que passamos adorando a Deus, passando um tempo com Ele, aprendendo com Ele, desfrutando da sua presença, todo o resto, o servir, o trabalho, todo o resto fica mais fácil, todo o resto é decorrência da nossa atividade contemplativa. Também, enquanto nós passamos um tempo com Jesus, lá nós somos curados. Lá nós somos ensinados, lá o nosso coração começa a se mover e nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para aquele estágio de vida que nós estamos vivendo, qual é o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos ter uma vida frutuosa. Nós primeiro buscamos em Cristo e nesta intimidade com Ele a direção para que então partamos para a ação. Afinal de contas, nós somos curados, preenchidos e cheios da presença de Deus para que nós também possamos ser agentes de toda essa ação de Deus aqui na terra. Lembremos-nos da passagem da sogra de Pedro, na qual a sogra de Pedro estava com febre, estava doente. Jesus vai curá-la. Então ela se levanta e passa a servir, porque ela foi curada, porque ela teve a atenção de Jesus, porque ela teve ali um encontro com Ele primeiro. Sempre nós devemos priorizar o lugar do encontro, e então todo o nosso serviço, todas as nossas atitudes vão decorrer desse encontro. É muito bom quando nós podemos reservar um tempo na nossa semana, não apenas para oração pessoal, mas para que nós possamos estar em adoração com o Senhor. Cada um na sua fase, no seu estágio de vida, haverá de encontrar um modo de passar mais tempo com Jesus. Eu gosto de ter um momento na minha semana bem cedinho, no qual eu posso, logo depois da missa, ficar em adoração. E esse tempo é um tempo só nosso, meu e de Jesus. É um momento no qual a presença dele vem ao meu encontro e eu posso sentir que nós naquele momento nos abraçamos. Naquele momento Jesus vem ao meu encontro, me envolve e eu permaneço ali pelo tempo necessário. Às vezes esse tempo necessário é de 20 minutos, às vezes esse tempo é de meia hora, às vezes esse tempo é de 40 minutos, às vezes transborda esse tempo de 40 minutos também. Mas em algum momento eu sinto no meu coração que aquela presença já me preencheu, que aquela presença já disse ao meu coração tudo o que ela tinha para me dizer naquele momento. E então eu posso voltar às minhas atividades cheia,
da presença de Deus, cheia dos seus ensinamentos, cheia da sua direção e inundada de uma alegria, de uma esperança com relação a todo o resto que eu não encontro em lugar nenhum. Deus tem desejo de comunhão conosco e a palavra vai dizer que a partir da ressurreição de Jesus, o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer que toda a separação, todo o protocolo que havia e que nos separava de uma intimidade, de uma amizade com o Senhor, ele então acaba ali naquele momento. A partir daquele momento em que o véu se rasga, nós temos acesso. Jesus se torna totalmente acessível para toda a humanidade, para todo aquele que tem fome e sede de passar tempo com ele. Afinal de contas, é a contemplação que dá significado e eficácia ao trabalho. Experimente você também. O quanto a nossa intimidade com Jesus transborda para além do momento que nós passamos com ele. Muito provavelmente Marta acolheu o que o mestre estava dizendo a ela e deve ter sentado aos seus pés também, permitindo-se abrir o seu coração e ter naquele momento um encontro de verdade com o seu mestre. Nós podemos dizer que a casa de Betânia era um lindo lugar de escuta da palavra e de amizade onde Jesus gostava de estar. Jesus gosta de estar nos lugares onde ele é bem recebido. Jesus estará sempre dentro do seu coração se o seu coração for um lugar de hospitalidade para ele, um lugar de acolhimento para a presença de Jesus. Ele quer estar com você, ele quer passar tempo com você. Ele quer que você o conheça, ele quer te preencher. Marta e Maria terminaram por encontrar em Jesus um lugar de repouso, um lugar de suprimento, um lugar onde nós podemos verdadeiramente chamar de lar, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em João capítulo 14, versículo 23, que Deus faz morada em nós, ao dizer que se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Nós passamos a morar diante da presença de Deus. Um lugar de luz, um lugar de paz, um lugar onde o nosso coração finalmente pode descansar. Houve um tempo em que minha mãe esteve doente e então eu precisei ir até o lugar onde ela morava para ajudar em todas as atividades que fossem necessárias no período em que ela estava internada. E durante todos aqueles dias havia muitas coisas para serem feitas, eram grandes as necessidades, as visitas ao hospital, todas as coisas para suprir a casa, todo o trabalho que eu ainda tinha que desenvolver, mas no meio de toda aquela agitação e de tantas coisas para serem feitas, lá no meu coração começou a fazer tanta falta o tempo que eu costumo passar com o Senhor. E então, num determinado dia, quando as coisas estavam mais amenas, quando ela tinha voltado para casa, era um feriado inclusive, eu tive tanta vontade de passar um tempo com Jesus diante do sacrário. Então me dirigi a 2 igrejas que estavam fechadas naquele dia. Fui então a uma igreja muito mais distante, que é um santuário com grandes portas de madeira. Parei o carro na calçada do outro lado, bem ao lado de uma praça, mas de frente às portas grandes daquele santuário. E dentro do carro, logo de manhã cedinho, nos primeiros raios da manhã, ainda sentindo o frescor daquele dia, eu disse a Jesus: Jesus, eu vim aqui passar um tempo com você, porque eu imagino que você esteja aí dentro sozinho e eu quero te fazer companhia. Eu sinto tanta saudade de passar tempo com você e hoje eu estou aqui para estar contigo. E eu não posso descrever toda a sensação de presença que eu desfrutei dentro daquele carro, apenas na frente daquele santuário. Tamanha era a minha vontade, a minha sede da presença de Jesus. E Jesus veio até mim. E Jesus me acolheu, me preencheu, me deu forças para seguir adiante, me deu sabedoria para saber o que eu devia fazer naquele momento,
me colocou, me situou naquele lugar, me pôs no centro da sua vontade, organizou as minhas emoções, nutriu a minha fé e devolveu ao meu coração a esperança para seguir em frente. A esperança de que eu encontraria, não só na situação de saúde da minha mãe, mas de todo o resto, esperança para os meus dias. É assim que eu desejo que seja para você, que você possa encontrar na presença de Jesus todo o suprimento, toda a força, toda a coragem, toda a alegria que porventura vier a te faltar no meio da sua caminhada. Que você se lembre para correr atrás de Jesus, tirando um tempo para contemplação, para adoração, para estar com Ele, para que então todas as suas atividades possam fluir com muito mais facilidade. Você verá, se você estiver cheia da inteira plenitude da presença desse Deus, que está continuamente querendo o seu encontro, para que nós possamos harmonizar dentro de nós essas figuras maravilhosas das irmãs de Betânia, sendo ação, mas fazendo com que a nossa ação seja a consequência da nossa contemplação. Cheios de Cristo, com as mãos cheias de possibilidades, fazendo neste mundo o que precisa ser feito, vivendo o sobrenatural de Deus e fazendo coisas maravilhosas por aí. Porque não se esqueça da lição do Mestre. Jesus deixou bem claro ao final da parábola que Maria escolheu a melhor parte, porque as obras podem passar. Talvez todas as coisas que você construiu podem ser destruídas, podem acabar, podem ser extinguidas, mas jamais passará o tempo de intimidade e o relacionamento que nós nutrimos com o nosso Deus, porque lembre-se, a sua alma é imortal e o seu destino é a eternidade. Pense nisso, fique com Deus e até mais.